bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Projeto Secreto. E agora nós temos essa super novidade, que é o Conexão Literária como um quadro semanal. Não se preocupem, nós ainda vamos ter os eventos com semanas caóticas de lives com vários autores e influencers que eu sei que vocês gostam, mas agora também nós temos um encontro semanal aqui. E para começar, nós temos ela, que é uma influencer literária, ó, arretada, tá? Nayara do Pecadora Literária, seja bem-vinda. Oi, gente, obrigada. Para mim é uma honra estar participando. Eu agradeço o convite. E eu tenho muitas perguntas, muitas perguntas. Mas nós temos no Conexão um ritual que a gente sempre começa perguntando: quem é a Nayara? Eu sou Nayara Bacelar, mais conhecida como Pecadora Literária. E eu falo de livros aqui na internet já tem um bom tempo, desde 2016. Eu comecei como um blog, o famigerado blog. E o nome antes nem era Pecadora, era Amante dos Livros. E aí só houve essa troca anos depois. E é isso, eu falo sobre livros mais nichado ainda para romance e romance erótico, então já tem um bom tempinho. E eu sou de Salvador, Bahia, né? Então. Adoro. E quando foi que surgiu o seu amor pelos livros? Então, desde muito cedo, desde a época ali da escola, mais necessariamente ali entre o final do ensino fundamental para o início do ensino médio, eu já lia, eu já era do tipo que preferia passar tempo na biblioteca lendo do que fazendo qualquer outra coisa. E tanto que na minha época de escola, a minha matéria preferida era português, e eu era apaixonada por português. Eu tinha uma professora que ela incentivava muito essa questão da leitura. Então, desde esse tempo aí, eu já comecei. Mas o que ali rematou tudo foi quando eu conheci o Wattpad. Foi o que ali abriu portas para mim. Exatamente, a gente se conhece há muito tempo, né? E o Wattpad, ele é muito legal porque ele é uma porta de entrada tanto para autores quanto para influenciadores, né? Sim, engraçado que eu conheci o Wattpad através do meu pai. Ele já conhecia a plataforma, e aí ele que me falou, olha, tem essa plataforma aqui que você pode ler livros de autores nacionais de graça. E aí eu baixei o Wattpad, eu não conhecia a plataforma, ele me apresentou, e desde então eu não parei de ler mais por lá. Que demais! Eu adoro quando tem esse apoio familiar. Sim. Muito, muito legal. Bom, e você falou que você começou lá no Wattpad, né? E eu queria saber se tem alguma autora que você acompanhava lá no Wattpad e agora ela já tá na Amazon, já tá com livro físico, editora, enfim, alguma coisa assim. Várias. Principalmente autoras de máfia. No Wattpad eu comecei lendo muito Cynthia Basso. Na época ela tinha uma série de jogadores de basquete. Inclusive eu encontrei a Cynthia na Bienal desse ano de Salvador. E, então foi muito bom. A Nuna Simons também, eu acompanhava ela desde a época do Wattpad, a Zoe X. Tem muita autora que veio de lá do Wattpad, eu acompanho até hoje, eu gosto do trabalho. E também já tive a oportunidade de trabalhar junto. É muito bom, né? Acompanhar esse crescimento, né? Porque também mostra o quanto você também cresceu. Sim, e é muito doido saber que, tipo, uma autora que eu só admirava lá, né, tinha essa, não era bem uma diferença, mas tinha aquela questão de autor e leitor, e aí eu ter a oportunidade de trabalhar com uma autora que eu admirava muito, então, tipo, acabou meio que, nossa, uau, isso é incrível. Exatamente. E, bom, você disse que hoje você é mais lixada no romance, no erótico. Eu queria saber se tem algum gênero que você pensa assim, pá, mas eu não leria isso de jeito nenhum. Eu acho que, rapaz, eu acho que meio que um terror. Eu amo assistir filmes de terror, mas eu não sei se eu conseguiria ler
um livro de terror, assim, não é muito minha vibe. Mas eu amo filme de terror. Então, eu acho que o terror, autoajuda também não é muito minha vibe. Eu não gosto muito. Apesar de ter alguns livros ali que realmente você vale a pena você ler, mas não seria algo que eu, nossa, vou tomar para mim como meu gênero. Não. Exatamente. Compreendo perfeitamente. E falando sobre ser uma influencer literária, você, lá no começo, na época do blog, você imaginou que ia chegar onde você está hoje? Porque, querendo ou não, tem toda uma história, né? E tem toda uma expansão, e tem todo assim. O fato de realmente estar influenciando outras pessoas. Sendo sincera, não. Eu nunca, não, dentro desses 7 anos de existência tanto do blog quanto do perfil literário em si, eu nunca pensei que eu fosse chegar onde eu estou hoje, conseguindo trabalhar com publicidade, conseguindo tirar um sustento ali dos livros, então é muito doido isso. Quando eu comecei, o meu único intuito era, não, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho um tempo livre e eu posso ali estar ajudando de alguma maneira os autores. Quando eu comecei, meu foco principalmente eram os autores independentes que publicavam no Wattpad. Entanto que antes eu só trabalhava com livros do Wattpad. Muito doido, né? Pensar nisso. E agora, tipo, você tá encontrando as autoras em Bienais. É, E foi muito louco ter tipo, tanto na Bienal de 2022 quanto na Bienal desse ano, tipo, as autoras me reconhecendo, me chamando de pecadora, me gritando no meio do corredor. Então é muito doido parar para analisar de quando eu comecei e onde eu tô hoje. Então é muito bom isso. exatamente. E, bom, para quem ainda não te conhece, o que eu acho bem difícil, mas tudo bem, vamos lá. Para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre o teu perfil literário, né? Tipo, o que que você faz lá? Como são as suas divulgações? O que você divulga? Enfim. Então, no meu perfil você vai encontrar de tudo, desde diário de leitura, ao Reels engraçado, ao pote de livro, mas o carro-chefe mesmo do meu perfil continua sendo o diário de leitura, então todo dia tem surto falando do livro, apresentação do livro. Exatamente. E olha, são babados, viu? Os diários de leitura da Nai são babados. Você fica assim, ó, imersa no livro junto com ela, você surta junto com ela. Super recomendo, eu adoro assistir diários de leitura. E assim, você começou faz muito tempo, né? Você lê. Você já pensou em escrever algum livro algum dia? Então, eu tenho um conto escrito, um conto de Natal escrito, que faz parte de uma antologia. E o nome dessa antologia se chama Damas Douradas. Eu acho que foi lá para 2019, alguma coisa assim. É um conto bem rapidinho, já que é um conto. E é sobre 6 amigas, 6 mulheres que acabam se encontrando na noite de Natal. Cada uma passa ali por um perrengue diferente. Então é um conto bem rapidinho. Eu tinha pretensão em transformar em livro, mas muita coisa aconteceu, então não deu tempo. Eu também já tinha montado um outro conto, que era um romance também. Na verdade, são 2 contos que eu tinha. Contando com esse de Natal, são 3 contos que eu tinha lançado. 2 de romance e um de mais puxado por comédia romântica. Mas eu parei total. Eu pretendo voltar um dia, mas para isso tem que ser com muita calma. É, até porque agora a rotina é outra, né? Sim, É, como com o trabalho, né, com a publicidade e com o diário de leitura toma muito do meu tempo, porque é gravar, editar, então é muito tempo que toma, então para sentar para escrever não teria como. exatamente. Mas eu achei muito interessante, eu quero ler depois. Cadê os links? Eu mando Ah, e eu quero saber se tem algum livro que você já leu que você pensa assim, nossa, eu queria muito ter tido essa ideia e ter escrito esse livro.
Tem um dos últimos livros que eu li recentemente, que é Atração Perigosa, da Bebê Smith. Gente, esse livro é perfeito. É um romance policial entre um policial e uma ladra. Então, Adoro. assim, é genial. Eu amei, tipo assim. E o plot desse livro, o plot twist desse livro é perfeito. Então, eu queria muito ter escrito esse livro, mas que bom que eu não escrevi, porque talvez não teria saído tão bom quanto foi. Ai, essa sensação é maravilhosa, né? Eu queria muito ter escrito, mas ainda bem que não fui eu. Sim. E já embarcando nesse bate-papo de sensações, assim, existe algum livro que você queria, assim, esquecer para reler ele como se fosse a primeira vez? Tem. São vários livros que eu tenho essa sensação de, nossa, eu queria esquecer o que eu li para ler tudo de novo. Mas tem 2 livros que é de Dmitri, da Silzaf, gente, esse livro é perfeito. É um New Adult que tem segunda chance, mas eu chorei horrores com esse livro. Tem também A Voz de Arte. Esse livro é perfeito, perfeito. Eu li, tem pouquinho tempo que eu li e eu me emocionei muito com a carga de mensagem da história. Então eu queria ter apagado toda a história da minha mente para poder ler de novo e ter sentido as sensações de novo. É um livro perfeito. E você é do tipo de leitora que, quando tá na rua, vê alguém lendo um livro, fica tentando, tipo, descobrir que livro a pessoa tá lendo, fica assim, Sim, tipo, sim, eu fico, não, meu Deus, eu preciso saber, eu preciso descobrir. Será que eu já li esse livro que a pessoa está lendo? Que livro é esse? Será que é muito bom, assim, que a pessoa está tão concentrada ali, que não está prestando atenção em nada? Então, eu sou esse tipo de leitora. Inclusive, na época que eu fazia faculdade, eu ficava caçando para ver se tinha alguém lendo, para eu tentar descobrir. eu adoro, adoro. E acho que é muito legal, assim, quando você fica na expectativa de, ai, que livro é esse? E aí, quando você olha, tipo, ah, eu conheço esse livro, eu já li. Bom demais. É bem interessante. Teve até um memezinho, assim, que rolou um tempo atrás, eu não sei se você chegou a ver, mas, tipo, a menina tá dentro de um ônibus lendo um livro. Se eu não me engano, até é assim que acaba. E tem uma menina na parada do ônibus lendo o mesmo livro. E a pessoa fica, tipo, batendo na janela, abalando. Olha para mim. Ai, bom demais. Já teve alguma situação engraçada ou inusitada enquanto você lia o livro? Já na época da faculdade, eu sempre tinha costume de ler, né? Porque na época eu fazia faculdade de veterinária e era muito longe da minha casa. Eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar na faculdade no horário. E aí teve um dia que eu estava tão imersa na leitura que eu passei do ponto. Eu acabei passando do ponto e só vim me dar conta quando eu vi várias pessoas descendo. E eu, meu Deus, onde é que eu tô? Isso aconteceu, e aí eu falei, meu Deus, eu perdi o ponto, eu vou perder a primeira aula. Situações de leitores, né? Não, não tem. Acho que todo mundo tem uma história assim pra contar. Principalmente lendo no ônibus, no metrô, enfim. Que livro todo mundo deveria ler? Tem muito livro. Eu sou o tipo de leitora que eu sou muito suspeita em relação a isso, porque todo livro que eu leio é muito bom. E, tipo, isso muito também devido ao meu trabalho, porque por conta de trabalhar com publicidade, eu acabo lendo muito mais dentro de um mês. E isso me proporciona muitas leituras maravilhosas. Mas eu vou falar de um livro aqui que eu fui para o evento recentemente, que esse mês teve a Flipelô aqui em Salvador, né, que é no Pelourinho. E aí eu tive a oportunidade de, mais uma vez, estar com a Marina Teixeira, que é autora de O Lenço Vermelho, essa capa aqui é maravilhosa. E é um livro, um romance de época que se passa em Salvador, em 1932. E aqui a gente tem um protagonismo preto, a nossa mocinha é preta, e ela é uma órfã que vai acabar trabalhando em uma casa de um homem muito rico. Porém, tem uma coisa aí em relação a esse homem. Ele é um suspeito de ser um serial killer. Então, é um romance aí
E esse livro é maravilhoso. Eu li, eu fiz diário de leitura dele, então é um livro que eu recomendo bastante. Não, a Marina é perfeita, perfeita, assim, ó, ela tem uma presença. Eu lembro que eu conheci ela no último evento do Conexão, lá no Insta ainda, a gente não tinha canal aqui. E ela tem uma presença, assim, sabe? Ela se posiciona de uma forma e ela fala. E eu digo assim, mulher, eu poderia ficar te escutando a vida inteira, assim, ó. Sim, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela em 2 livros. Um foi esse, O Lenço Vermelho, e outro foi Marcados. E eu tive também a oportunidade de conhecer ela na Bienal desse ano e depois nesse evento. Então, eu acho a Marina uma autora maravilhosa, principalmente na questão autora preta no mercado literário. Ela é uma autora que tem muita presença e os livros dela trazem pautas muito importantes dentro desse nosso, né, nessa questão racial. Então, assim, eu amo os livros da Marina. Exatamente. E você tocou num assunto que a gente conversa já há um tempo, que a gente tem os planejamentos e acabou ainda não rolando, mas hoje você está aqui e hoje a gente vai falar, porque eu estou aqui para te ouvir. E eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo depois também entenda a importância da sua voz nisso, né? Que é uma tecla que você bate direto lá no Twitter, nas suas redes sociais, enfim, que é a relação de ser uma influencer preta e do quanto autoras com protagonismo preto não contratam influências pretas para a divulgação dos seus livros. Vai, a fala é toda sua, seu momento, seu espaço. Estou aqui só para te ouvir. Sim, é uma coisa que eu busco sempre estar debatendo com quem me segue, e tanto no Twitter quanto no Instagram. É uma coisa que eu tento sempre falar, até porque eu sou uma mulher preta dentro do nicho romance hot, e assim, a gente precisa falar sobre isso, porque ainda é muito difícil ser contratada. É muito louco isso, porque a gente tem um mercado muito vasto e a contratação ainda de influências pretas é baixa se comparado às outras influências. Então, um assunto que eu tento sempre puxar. E em relação a isso, né, a preferência. Mesmo que a gente tenha ali uma experiência dentro do mercado, mesmo que a gente tenha ali considerável número de seguidores, engajamento, ainda é muito difícil comparado às outras influências, até no quesito engajamento mesmo. Se você comparar o meu perfil com uma outra influencer branca que ali fale sobre o mesmo assunto que eu, o engajamento dela vai ser disparado maior que o meu, a procura de contratação dela vai ser disparado mais do que eu. E isso é muito doido, tanto para quem consome o conteúdo, né? Tanto para quem segue, tanto para quem contrata. Então, é uma coisa que eu tento também puxar a orelha de algumas autoras, falando: olha, se você escrever um protagonismo de preto, bora chamar uma influencer preta para falar sobre esse livro, principalmente se você é uma autora negra. Então, isso ainda é uma questão ainda maior. Você ser uma autora negra e escrever um livro, às vezes não só com protagonismo preto, mas de modo geral, assim, contrata influencer preta, sabe? A gente também merece ter essa oportunidade no mercado, que muitas vezes a gente não tem, seja em grandes eventos literários, às vezes a gente para e analisa assim, gente, dentre 100 influencers, tem um negro. Então, é muito doido isso. Então, é óbvio que você tem que estar puxando essa conscientização aí, tanto de quem consome conteúdo, porque também é muito importante, não só no lance de contratação, mas você consome conteúdo de pessoas pretas, seja livros com protagonismo preto, seja livros escritos por pessoas negras, seja novelas, seja filmes, seja música, você consome. Então, isso é muito importante a gente também analisar. Pera, o quanto que eu estou consumindo de pessoas pretas? É a mesma quantidade que eu consumo de pessoas brancas? Por que não é a mesma quantidade? Será assim que tem poucos artistas negros ou eu que estou consumindo pouco, ou pior, eu não estou nem procurando? Então, são assuntos que eu sempre tento tratar e de maneira bem verdadeira mesmo. Eu não tento camuflar nada, eu gosto de expor como eu me sinto em relação a isso. Eu, sendo sincera, um exemplo, mês de junho,
e agosto. Foram meses assim que eu não tive tanta procura de trabalho. E aí isso me faz questionar o motivo por quê, sabe? Então são coisas aí que a gente tem que parar e analisar e tocar na ferida, sim, porque muita gente acha que o racismo vai ser combatido se parar de falar. Não, pelo contrário. A gente combate o racismo falando sobre ele, trazendo questões importantes sobre ele, mostrando que a gente precisa ser visto, né? Pessoas negras precisam ter essa visibilidade, tanto quanto pessoas brancas. Exatamente. E eu acho que é super importante, né? A gente já conversou várias vezes sobre, inclusive nós temos amigas conhecidas que pararam com os bookstagrams literários, com os perfis literários, por causa dessa questão e, tipo, pessoas de qualidade, que entregavam um serviço muito bom. E eu me solidarizo. Me solidarizo? Não sei que palavra é essa. Estou com você nessa causa, entendeu? Deu um bug aqui na minha mente, mas foi. E eu acho que é muito importante realmente você falar. E toda vez que você fala, assim, eu fico, cara, a gente tem que te ouvir mais, sabe? Não só você, mas tipo, todas as pessoas que realmente falam sobre. A gente precisa realmente parar, ouvir mais, dar mais atenção e consumir realmente, como você falou. E saiba que aqui as portas sempre vão estar abertas para você falar sobre isso e para a gente cada vez mais conseguir converter também, tanto leitores para ser seu público, quanto autoras para te contratar. E eu até agradeço a oportunidade, esse espaço aqui para estar falando sobre isso. Como eu disse, a gente sabe que racismo ainda é tratado como algo que deve ser guardado e habitado, e não é bem assim. Inclusive, recentemente eu tive até um embate com uma outra influencer, e eu postei um vídeo no Instagram falando sobre essa questão de visibilidade de pessoas pretas dentro do mercado literário. E ela fez um questionamento que talvez seja a qualidade de conteúdo. Ela falou que talvez a gente não faça um conteúdo tão legal. E aí eu falei que não é questão de qualidade de conteúdo, porque se você for ver, tem muita influência, e eu não digo só dentro do mercado literário, tá? Eu digo dentro do mercado em geral. Tem muita influência que tem muito mais engajamento, muito mais seguidores, e não tem essa visibilidade, não tem a mesma oportunidade de trabalhar com marcas grandes quanto uma outra influenciadora branca que talvez não tenha tanta visibilidade quanto ela, tanto engajamento quanto ela. Então, dizer que é em questão de qualidade de entrega, eu não concordo. Porque, às vezes, inclusive, por a gente ser negra, a gente acaba se esforçando muito mais para ter essa visibilidade, sabe? Para gente ser visto, a gente tem que se esforçar mais, tanto em questão de material, que a gente gasta horrores para ter material, porque a gente sabe que material bom ajuda muito nisso. A gente gasta investindo, sabe? Então, assim, a gente entrega um conteúdo legal, não é questão de conteúdo, é questão mesmo de preconceito. E acho que é sempre bom lembrar também, né, que não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista, né? Acho que essa frase, ela é primordial, assim. E você fala muito bem, e é o seu sentimento, né? E você tá vivendo essa questão. Então, eu acho que tem todo o nosso apoio aqui do Projeto Secreto e nosso espaço também, porque a gente entende a sua causa e a gente apoia. E, galera, é pecadora literária, entendeu? Vocês vão achar esse arroba em todas as redes sociais que vocês forem. Então é só caçar a Nike e mandar uma DM. Bora lá, bora a gente ter essa mulher de publicações, que é isso que a gente quer, saber mais sobre os livros de vocês, autores nacionais. E agora? Também eu recomendo não só me seguir, mas também eu tenho outras amigas aí. Quem puder não só me seguir, mas também seguir outras amigas minhas que trabalham com romance e romance erótico em si, elas fazem um trabalho perfeito. Tem a High Books, tem a Mari é maravilhosa. Eu conheci a Mari, depois eu vou passar ela para a Duda em relação a isso. A Mari faz um trabalho perfeito.
tem muita influencer que faz um trabalho incrível e está esperando só a oportunidade de ser contratada. Agora, depois que acabar a gravação, então eu vou pegar todos os arrobas que a Nai tem para indicar. E aí eu deixo aqui na descrição para vocês também irem acompanhando. E eu também vou ir atrás das meninas. Quando vem, a gente traz elas para bater um papo com a gente também, né? E você. Ai, mudando assim um pouquinho de assunto, vamos para um assunto que também me deixa com o coração quentinho, assim. Você tem indicações pra gente hoje de autoras, já que você falou em indicações de Bookstagram? Tenho. Eu recomendo muito a Paula Faria. Ela é uma autora preta também. E, assim, ela escreve divinamente. Ela tem desde romance de máfia quanto comédia romântica. O último lançamento dela foi Entre Livros e Beijos, e é uma comédia romântica assim, que está disparado na Amazon. É perfeito. É aquele tipo de comédia romântica vibe romance 2000 que a gente acaba. E a interação do canal é perfeita. Tem protagonismo preto também, a nossa mocinha é preta, então assim, eu recomendo muito. Tem a Marina Teixeira, que eu recomendo horrores também, que ela escreve divinamente. Eu também tenho a Giovanna Pião. Ela é autora que eu amo os livros dela, eu acompanho ela. Tanto que eu tenho uma tatuagem do primeiro livro dela que eu li. É maravilhoso. Eu acompanho ela desde sempre. Então, assim, são autoras que eu recomendo muito. A Fernanda Santana, gente. Eu sou apaixonada pela Fernanda Santana. Leio tudo que ela escreve. É uma autora, assim, ó, que eu amo de paixão. Tem a Michelle Passos também, que ela tem, o último lançamento dela foi o piloto de corrida, foi o Ed Gape, o homem mais velho. Sério, são autoras assim que eu acompanho desde sempre. Você vai falando o nome das autoras, né? E aí vai passando, tipo, um filme, assim, na cabeça, né? Tipo, eu já li o livro tal dessa autora, eu já li o livro tal. É bom demais, assim, quando a gente... Eu gosto muito de receber recomendações novas, mas eu gosto muito quando as recomendações batem com o que eu também recomendo, sabe? Que eu fico pensando assim, tô divulgando direito. E indicação de autora, para mim, é um negócio muito complicado, porque eu gosto muito de muitas autoras. Então, assim, se você deixar, eu passo o dia inteiro recomendando o livro dessas autoras, porque são, assim, autoras que eu acompanho desde antes de trabalhar com publicidade, e eu tenho a certeza ali que algum livro dela vai encaixar perfeitamente com o seu perfil, porque elas escrevem de maneira diversificada. É um romance, mas ainda traz temáticas diferentes, personagens diferentes. Então, assim, eu tenho certeza que algum livro vai combinar com você. E, claro, a gente também tem aqueles romances, como a Nay falou, que tipo, são pique anos 2000 ali, sabe? Que é aquela comedinha romântica, aquela coisinha assim, cura ressaca, sabe? Que a gente senta, toma um cafezinho, um chazinho, lê um livro. Mas, ao mesmo tempo, tem romances que são tão intensos que eles deixam uma outra mensagem por trás também, né? Que eles te dão uma liçãozinha de vida. Lembra quando... Eu gosto muito de pensar, tipo, lembra quando a gente era criança, que a gente lia e no fim tinha a moral da história? Sim, é bem muito sentido. Tem uns romances que eles são muito assim, que você termina de ler e fica pensando, meu Deus. Sim, o último livro, assim, que me deixou de chorar mesmo, que eu sabia que o livro tinha uma carga dramática muito, muito forte, e eu peguei esse livro para ler justamente por conta disso, foi Quando Você Se Lembrar de Mim, da Lucy Foster. Gente, eu chorei horrores com esse livro. É um livro perfeito, fala sobre dependência química, fala sobre violência doméstica, então, assim, é perfeito, é um livro que eu amo e tem segunda chance. Ai, é perfeito, e foi um livro que me fez chorar muito, principalmente pela carga do personagem masculino. Ele é um personagem que passou por muita coisa, mas é um personagem também que ensina a gente que ele conseguiu dar a volta por cima, ele conseguiu vencer, ele conseguiu seguir em frente, então assim, é perfeito. Pausa para leiam Lucy Foster. Apenas. Inclusive tem cenas hot, tá? Tem ali o drama, tem o romance, mas tem um hot que é divino. Babado. Você participa de algum clube do livro?
Clube do livro, não, mas eu participo de leituras coletivas, que é quase a mesma coisa ali. A gente fala clube do livro, mas leitura coletiva tem o mesmo objetivo, né, que é trocar ali figurinhas, impressões sobre o livro, receber por recompensas. Eu participo de algumas leituras coletivas, não tanto quanto eu gostaria, porque não me sobra tempo para leitura de lazer assim, eu tento encaixar sempre algum livro ali dentro do meu mês, mas não participo tanto assim quanto eu gostaria. E eu tô trazendo à tona esse assunto sobre Clube do Livro, porque tem vários clubes do livro sendo criados, né? E, tipo, se a gente parar pra pensar, nós que somos do meio, nós sabemos que tem leitura coletiva, assim, ó, de muitos autores, e como a Nay falou, é quase a mesma coisa. Mas eu achei bom trazer uma polêmicazinha, né? Felipe Neto lançou um clube do livro. Então, assim, eu segui o Felipe, eu gostava de alguns conteúdos dele, eu assistia muito mais por conta da minha irmã mais nova. Ela gostava também dos conteúdos dele. Porém, entretanto, em questão a comunidade literária. Eu acho legal quando pessoas que têm grande visibilidade assim falam sobre livros, porém a gente também tem que tomar cuidado para a gente não acabar esquecendo de pessoas que realmente são da comunidade e às vezes a gente acaba deixando de dar preferência de pessoas que realmente têm ali um trabalho de falar sobre livros para dar preferência a esses influencers que estão ali se encaminhando no meio. Eu não quero causar uma polêmica, mas assim, outra coisa em referente a clube do livro, eu acho que o clube do livro tem que ser acessível ao consumidor. A gente sabe que no Brasil, a quantidade de pessoas que leem ainda é pouca comparado, né? A gente, dentro da nossa comunidade, a gente fala assim, não, muitas pessoas leem, mas muitas pessoas leem em quantidade pouca. Tem gente que lê um livro em um ano, tem gente que lê 2 livros em um ano. Então, assim, a gente tem que manter essa mente de que eu não posso me basear em relação a mim, porque o outro não é o mesmo, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala de clube do livro, a gente tem que manter um valor acessível para todo mundo, né? Não tão barato, mas também não tão caro, porque a gente também tem que ter ciência em relação a valor mesmo. Tem gente que não tem essa condição. Gente, o livro físico é lindo ter na estante, é lindo, porém está muito caro. É muito caro você ler, né? Caro no sentido de que você vai querer ter o livro na sua estante. Hoje, se eu fosse falar em relação a investimento, tem uma coisa chamada Kindle, que eu sou completamente apaixonada. A gente consegue ali manter um ritmo de leitura. Eu tenho o meu, eu sou apaixonada pelo meu. Eu fiz todo mundo da minha família virar um testemunha do Kindle, esse é o meu. Me mantém. Eu dei um para meu pai, minha mãe também tem. Então, assim, se eu fosse falar em questão de investimento, invista em Kindle, porque o acesso ao e-book ainda é muito mais barato do que acesso a um livro físico. Principalmente se eu fosse para investir em Kindle, porque se a gente for olhar livro de editora, a gente ama livro físico, a gente ama cheirar livro físico, mas é caro. Então, a gente tem que ir condizente com a nossa realidade, sabe? Então, assim, se você for participar de um clube do livro, analise o quanto você pode investir naquele clube, sabe? Porque às vezes a gente acaba se empreendendo a achar que a gente só é leitor se a gente participar de clube de livro, dessas coisas. E não, a gente é leitor quando a gente lê algo, sabe? A gente lê um livro, independente do gênero. Se você gosta de terror, se você gosta de comédia romântica, se você gosta de suspense, leia e não se compare ao outro. Eu acho que a gente entrou nessa onda aí de muito de comparativo. Ai, eu li 20 livros nesse mês. Eu li 50. Gente, a gente precisa entender que a minha rotina, o meu tempo disponível, não é o mesmo que o da Duda, sabe? A gente tem realidades diferentes. Ela trabalha com livros. Então, a nossa disponibilidade para estar lendo 20 livros no mês é muito maior do que tem ali trabalho de carteira assinada, e precisa pegar ônibus, precisa pegar metrô, e consegue só ler 2 livros ou um livro no mês. Então, a gente precisa parar com esse negócio de eu vou me comparar, e fulano de tal lê tanto livro. Não é assim que funciona, a vida real não é assim.
Exatamente. E a Nay falou sobre, né, o investimento no Kindle, mas vale lembrar que você também pode ler pelo Kindle no seu celular. Tem um aplicativo. Você não precisa ter o aparelho do Kindle. Você pode baixar o aplicativo do Kindle e você consegue ler pelo seu celular. Aí, se você vai dizer pra gente assim, Duda, Nay, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema, galera. Você pode baixar o seu aplicativo do Kindle e todo santo dia tem muitos e-books gratuitos. A Amazon libera a lista dos 100 mais baixados grátis. Assim como tem do top 100, tem a dos 100 mais baixados grátis. Mas, se você está em grupos de WhatsApp, no Twitter mesmo, enfim, de leitura, sempre tem aquela divulgação em massa de links de gratuitos do dia. E até seguindo autoras, né? As autoras estão sempre deixando seus livros gratuitos e explicando. E aproveitando a deixa também, já vamos falar sobre o Exploda Seu Kindle. Encha seu Kindle agora. Gente, eu acho que é um dos eventos mais esperados desde a primeira edição, porque assim, na última edição eu baixei, eu acho que foram 72 e-books que eu consegui baixar. Pois vou te contar o que eu fiz. Eu estava selecionando, né? Daí eu entrei no Twitter e uma menina comentou o seguinte: se eu quero realmente apoiar o autor nacional, eu vou baixar todos os livros gratuitos. Daí eu pensei, me senti desafiada. Eu baixei todos. Cara, assim, como eu te falei, eu sou muito mais do romance e do romance hot. Então, na verdade, eu falei que eu vou olhar aqui quantos livros foi que eu baixei, porque eu criei uma pasta específica para o Exploda Seu Kindle, porque eu queria saber a quantidade de livros que eu baixei. E assim, eu tentei uma organização na minha vida. Eu preciso. Eu tentei baixar o máximo que eu consegui dentro desse. Na verdade, eu falei que foram 72, mas a quantidade de livros que eu baixei no Exploda Seu Kindle foi 324 e-books. É sobre isso. E eu só não baixei mais porque eu tava baixando para mim e também eu tava baixando para minha mãe, que ela gosta muito de romance sáfico. Então eu tava baixando para ela também. A gente perde um pouquinho do controle. E assim, para quem ainda não sabe o que é o Encha Seu Kindle, você não está acompanhando as redes sociais ultimamente, né? Porque só se fala isso, mas vamos lá. É um evento criado na gringa, na realidade, mas foi aqui no Brasil feito pela Divulga Nacional. Teve a primeira edição no ano passado. É um evento onde vários autores se unem deixando seus livros ou gratuitos ou em promoção. E esse ano tem a segunda edição do evento, com o apoio da Amazon, que é muito importante ressaltar, porque vai ser um evento totalmente diferenciado e vai ser a mais, assim. E se eu não me engano, eu vi ela postar que já foram mais de 2.000 inscrições, então, tipo, vai ter mais de 2.000 livros. Tem muito e-book. Muito e-book, então, tipo, se preparem. E o evento começa à meia-noite do dia 24. Então, assim, ó, é sábado. Então, de sexta para sábado, vocês já se preparem para já ficar ali, ó, garimpando. Tem muita coisa boa. Esse evento se tornou um marco dentro da literatura nacional, principalmente para autores independentes, né, da Amazon. Foi um evento que teve grande visibilidade, saiu até na Globo. Então, é muito importante esse apoio, tanto para quem é autor, mas também para os leitores é muito importante você dar essa oportunidade de conhecer novos autores, de estar baixando, de estar divulgando, porque, assim, a nossa literatura nacional precisa disso, precisa muito desse apoio. Sim, então, assim, ó, já se preparem para encher o seu Kindle mesmo. Tipo, se você usa no celular, você já dá uma limpadinha na memória, né? Já dá vai ali fazendo seus truquezinhos para conseguir baixar o máximo de livro possível. E o bom é que, tipo assim, ele só vai pesar no seu celular realmente quando você baixar o livro. Então, você pode comprar quantos livros você quiser. Inclusive, uma recomendação para quem tem um aparelho Kindle, você deixa seu Wi-Fi ligado, porque assim, você vai baixar muito livro. Se você deixar para
ligar o Wi-Fi para ele fazer a sincronização, vai gastar muito essa bateria assim, ó, rápido, porque vai ser muito download feito ao mesmo tempo. Então, eu já recomendo você deixar o seu Wi-Fi ligado naquele dia, porque assim que você for comprando ali gratuitamente o livro, comprando, né, o livro, já vai direto pro seu Kindle, então não tem aquela coisa dele travar, porque na última edição eu não liguei o Wi-Fi do meu Kindle, eu só fui baixando mesmo. E aí eu falei assim, pronto, eu terminei, agora eu vou ligar. O meu Kindle travou, porque foi muito livro entrando nele, e aí, tipo, O meme da Iris explodindo o Kindle é real e ele foi com a Nai. então, eu recomendo vocês deixarem o Wi-Fi ligado já. Ai, eu adoro. E falando sobre o Wi-Fi ligado no Kindle, já vou aproveitar, deixa aqui, porque algumas pessoas não sabem. Quando vocês forem ler, se for possível, leiam com o Wi-Fi ligado. Porque isso já contabiliza as páginas lidas para as autoras na hora. E isso é muito importante. Não que depois não vá contabilizar, porque quando você liga o seu Wi-Fi, vai sincronizar tudo e vai contabilizar. Mas é legal quando a gente está apoiando autoras nacionais, a gente já lê com o Wi-Fi ligado, porque já vai contabilizando na hora, e aí já ajuda a autora naquele momento a subir ranking, a vender mais, enfim. E não esqueçam de avaliar. Avaliem, é muito importante a sua avaliação. É muito importante mesmo. E você falou isso do Wi-Fi ligado, aí, mas tem uma galera que vai falar, mas eu não gosto de deixar o Wi-Fi do meu Kindle ligado. Então, o truque é, passe as primeiras páginas pelo celular, sabe? Você vai lendo ali devagar pelo celular, já que você não quer ligar o Wi-Fi do Kindle. Eu faço esse truque, eu uso isso, eu começo a ler pelo celular, e aí lá em 15% eu já vou direto pro Kindle, porque assim, desse jeito ajuda, né? Ajuda, já que você não quer ligar seu iPhone, você leia com Wi-Fi para contabilizar autoras independentes da Amazon, elas recebem por página lida. Então, se você lê ali com o Wi-Fi desligado, ou se você não liga o Wi-Fi após a leitura, não vai adiantar nada, porque ela não vai receber pelaquela leitura que você fez. Então, se você tem receio de ligar ali, eu não quero ligar para não gastar bateria do Kindle, finalizou o livro, liga o Wi-Fi que é para contabilizar. É muito importante isso. E avalia dentro do próprio Kindle, você pode ali no final do livro tem aquela partezinha de avaliação, você pode colocar ali suas estrelas e depois com calma você pode ir lá na Amazon e escrever o que você quer, o texto que você quer, mas avalie é muito importante. Exatamente. E agora, ó, é um joguinho, tá? Naquele estilo bate-bola. Tipo, eu vou te falar alguma coisa e você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Tá. Então, é a estreia do nosso quadro Entre Palavras com a pecadora literária. E eu quero saber, literatura nacional para você é? Tudo. Autoras que não engajam, que não curtem o post, que não são Um tanto problemáticas. autoras que surtam juntos, são Maravilhosas. o que a pecadora literária é para você. Minha vida. Um gênero. Romance. Ser influencer preta é Desafiador. um livro que todo mundo deveria ler. Books Out, da Giovanna Pião. Um personagem literário. Dimitri, da Silzápia. Uma cena. Uma cena. Aí. Vai ser do último livro que eu li, que foi Atração Perigosa. Inclusive, é um tanto de spoiler aqui, mas vamos lá. Gente, tem uma cena que simplesmente a nossa mocinha, ela é ladra, né? Só que assim, o pai dela faz parte da máfia russa. E aí o protagonista, ele é um policial mais velho, ele tem 14 anos de carreira dentro da polícia. E ele simplesmente vai para a Rússia atrás dela. E aí o que acontece?
o pessoal lá da máfia fala, você quer ficar com ela? Você fica com ela, mas você vai ter que ser iniciado dentro da máfia para ficar com ela. E ele simplesmente aceita ser iniciado 2 vezes. Para mim, assim, é a maior prova de amor que poderia existir dentro da literatura, cara. Ele aceitou. Ele nem ligou para a carreira dele, ele aceitou imediatamente. Então, para mim, é perfeito. Não. Esse foi o motivo para você ir correndo ler o livro. Literatura hot é? Impressionante. O que você diria para quem está começando a ler agora? Persistência. Nacional ou gringo? Nacional, sempre. Eu amo, porque assim, cara, o nacional ele é tão completo, tão recheado. Tipo, se vocês forem ver as capas, a dedicação das autoras, as ilustrações, tudo é tão perfeitinho, né? A autora nacional gasta uma grana para uma publicação. Não, nem é publicação de físico, é de e-book mesmo, é ilustração, é capista, é revisora, é segunda revisão, é mais ilustração, é publicidade. Então, assim, a gente valoriza muito a literatura nacional independente, viu? Independente, exato. E até porque eu tô indignada até hoje. Esse tempo eu vi um comentário de uma menina dizendo que ela não conhece nenhum livro nacional de qualidade. Por isso que ela só lê hot. Que ela só lê gringo. Eu fiquei pensando. Eu acho que ela não tá procurando, viu? Ela tá enganada, ela não tá procurando. Ou ela realmente não tá se dando a oportunidade de conhecer os livros nacionais. Principalmente os livros nacionais independentes, gente. A Amazon tem uma quantidade vasta, assim, de autoras de todos os gostos, de todos, principalmente na questão do romance, tem muita, não necessariamente do romance hot, eu não digo, não coloco nenhum hot, mas do romance em si, tem muita por aí maravilhosa que merece todo o reconhecimento, que trabalha ali. Uma autora que eu gosto muito dos livros dela, e os livros dela tem um hot, mas não é aquele hot muito explícito e nem muito descritivo. Eu adoro os livros da Amanda Marques. Inclusive, eu tenho um dela aqui, que é esse daqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Esse daqui é maravilhoso. Ela escreve romance, não tem hot explícito. E é uma autora, assim, que eu acho que todo mundo deveria conhecer, porque os livros dela sempre tem um ensinamento ali, sempre tem uma mensagem importante. Então, assim, gente, eu acho que ela não procurou direito, porque não é possível. Tem muita autora incrível dentro da Amazon para ela dizer que não lê porque não tem autor bom, sinceramente. Exatamente. Para mim, é desculpa aí de ter ali, sabe, aquele síndrome de vira-lata? E não dentro, então. Não tem uma explicação plausível sem ser síndrome de vira-lata. A gente ainda tem um tempinho e eu quero falar com você sobre adaptações. Você gosta? Você assiste? Você prefere ficar só no livro mesmo? Não, eu adoro adaptações. Tem muita adaptação que o povo não gosta e eu amo, tipo Fallen. Eu amo a adaptação de Fallen, gente, mas tem gente que detesta, acha mal feito, mas eu amo. Eu perdi as contas de quanto eu assisti Divergente, eu amo a adaptação de Divergente. Tem gente que não gosta, mas eu amo. Agora, uma adaptação que eu nunca assisti foi Jogos Vorazes. Eu sei que agora eu vou ser crucificada, mas eu nunca assisti Jogos Vorazes. Mas eu sei de tudo que acontece, porque eu tenho uma irmã que também é leitora e também é fã de adaptação. Então, ela me conta tudo o que acontece. Mas, assim, eu amo adaptação, eu amo mesmo. Principalmente adaptação de romance. Uma Longa Jornada é uma das minhas adaptações favoritas. Tem A Culpa das Estrelas. Como eu era antes de você, gente, para que a adaptação mais perfeita do Friends. Então, assim, eu amo muito a adaptação. E eu pretendo assistir, é assim que acaba, não sei quando, mas eu pretendo assistir. Você já leu? Eu nunca li o livro. Eu tenho para mim que é assim que acaba. É um livro que eu não sei se eu conseguiria ler, porque, assim, eu sei que é um livro de drama,
Porém, eu sei que é um livro que não tem um final feliz no sentido do romance, sabe? Eu sei a mensagem importante que o livro tem, que é falar sobre a violência doméstica de maneira bem crua. É, eu nunca li o livro, mas eu já vi resenhas, Sim, vídeos falando sobre ele. Muita gente ama, muita gente odeia. Mas, pelo pouco que eu sei do livro, eu sinto que é um livro muito real, principalmente por ter questões ali pessoais da autora, mas é muito no sentido de muitas mulheres não conseguem quebrar esse ciclo de convivência. Muitas sim. mulheres ainda têm contato com o seu agressor porque têm filhos, e aí prefere que o filho tenha a presença do pai ali do que viver, sabe, manter afastado. Então, assim, eu acho que é um livro que tem essas nuances, assim, bem dessa questão, porque a gente que está de fora dentro dessa realidade é muito fácil para a gente apontar e falar, não, tá errado, você tem que se afastar. Mas a gente não sabe o que está se passando dentro do outro, como é que está a mente dessa pessoa e como vai ser Exatamente. para essa criança, né, que fruto desse relacionamento, como vai ser para essa criança saber que foi afastada ou que sequer teve algum. É muito delicado o assunto para a gente só falar assim, não, a protagonista foi errada porque não denunciou. Gente, a gente não sabe. Se a gente parar para É, analisar, na nossa vida real é assim. Muitas mulheres não denunciam por medo, por, sabe, medo de represária, medo da família, medo de julgamento. É um leque muito vasto dentro desse assunto. Mas, como eu falei, é assim que acaba um livro que eu não sei se eu estou preparada para ler, porque eu pra sei que é ler. um livro de carga bem pesado. E você vai assistir o filme, mas eu acho que filme comparativo com livro é muito diferente, porque a gente está imaginando ali, sabe? É uma cena que a gente está imaginando, a gente está lendo, a gente está sentindo ali as emoções da personagem, é como se a gente fosse a personagem. Então, eu prefiro não mergulhar dentro do universo do livro por conta disso. Mas, quem sabe, é uma coisa que mude aí. Exatamente. Eu também não li o livro, mas eu pretendo assistir o filme. Eu ainda estou pensando se eu realmente leio o livro antes de assistir o filme ou se eu só assisto o filme. Porque, querendo ou não, a gente trabalha, né, com book redes e acredito que todo mundo que está dentro da comunidade literária saiba tudo que acontece dentro do livro, porque é um livro muito falado, como a Nai falou, ou você ama ou você odeia, e tem vídeo no TikTok, tem resenha no Scooby, no Maratona, tem. Você sabe o que acontece no livro todo, porque você acaba pegando um spoiler aqui, um spoiler ali, você vai juntando as peças e você entende tudo o que acontece. Uh, mas eu E também quero falar sobre adaptações nacionais. só um adendo em relação tanto em relação ao livro. Como eu falei, é um livro que tem uma carga dramática muito forte, então eu acho que você tem que ter um preparo emocional para você ler. Eu ainda não me sinto preparada para pegar para ler assim que acaba, porque eu tenho, mesmo que eu não tenha lido o livro, eu tenho noção do que acontece ali. Eu já vi trechos, eu já vi cortes, então assim, Sim, eu fico me perguntando, gente, será que eu vou aguentar? Então, eu acho que também é muito essa questão. Esteja preparado, exatamente. porque muitas vezes, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas pegam os livros para ler, porque está no hype ali, só que às vezes a pessoa não está naquele momento daquele livro, e pega para ler, e acaba estragando a própria experiência com a leitura, porque tem que ler porque está na moda. Não, você tem que ler quando se sentir preparado. Exatamente. E isso também é muito importante, com relação aos avisos de gatilho, né? Tipo, entenda o que você consegue ler, o que você não consegue ler, e o que pode te prejudicar de verdade, né? Não, a gente tem que saber dosar também para a nossa própria saúde mental. Mas eu queria falar sobre a adaptação de Nacional. Você chegou a ver o da Sui? Ai, sim, gente, O, la- o eu lado bom de botei ser traída? para assistir. É perfeito. É perfeito. Eu achei que, assim, eu li o livro e eu gosto de adaptação porque, assim, a gente tem ali uma perspectiva de coisas que podem ser diferentes do livro. Eu não sou aquele tipo de leitor meio, não ofendendo ninguém, mas meio leitor cri-cri, que quer que tudo seja muito fiel ao livro. Eu acredito que a adaptação também tem que ter essa liberdade
criar um ponto de vista diferente que às vezes não cabe ali dentro daquele contexto em relação a cinema, sabe? E tem coisas que a gente lê no livro que faz sentido porque é um livro, tem mais espaço para ter mais descrições, e no filme não vai ter, porque se for assim, o filme vai ter uma duração de 10 horas, não é bem assim. Eu quero uma adaptação que eu consiga imaginar o que eu li ali, entendeu? Sim, eu acho que o principal ponto de adaptações é não perder a essência do livro. Acho que de resto tá tudo tranquilo. E assim, é uma abertura de portas, né? Acho que ter a adaptação no livro da Sui, que tipo, a gente acompanha a Sui há quanto tempo, sabe? Tipo, a gente viu ela crescer, vamos dizer assim, né? E é uma coisa que me deixa até um pouco emotiva, assim, eu sou muito chorona, gente. Mas eu fico pensando, tipo, cara, a gente tá chegando lá, sabe? A nossa literatura nacional tá mostrando que tem potencial, que tá chegando lá e que cada vez mais pessoas estão lendo e cada vez mais pessoas vão nos ver também. Porque a gente tá chegando na Netflix, a gente tá chegando na Globo, a gente tá chegando em vários locais, assim. Exatamente. E o lado bom de Ser Traída é um romance, mas que tem ali aquela pegada hot, e que eu achei muito importante ter uma obra nacional tendo esse destaque ali na Netflix, porque também traz aquela questão de, gente, a gente é mulher, mas a gente não tá morta, a gente tem esse, sabe? Então a gente precisa falar, deixar de fazer do sexo um tabu. E eu adoro essa adaptação, amo essa adaptação, porque conseguiu ali captar a essência do livro. E a Sui também conseguiu abrir uma porta de visibilidade aí dentro da literatura independente nacional, que antes a gente não tinha tanto assim, não voltado para o hot, né? A gente tinha aí autoras nacionais que conseguiram ter adaptações, mas não para o hot, sabe? Então, acho Exatamente. que o lançamento foi estrondoso, muita gente assistiu. A gente passou aí tendo basicamente 2 meses só falando sobre isso, e ainda hoje a gente tem uma repercussão em relação ao filme, então acho que conseguiu abrir portas aí, e que vinham outras adaptações, gente, todos são aí para a Netflix. Quem sabe a Netflix não adapte aí seu livro favorito. É exatamente sobre isso. Nós temos outros exemplos aí de autores nacionais, como, por exemplo, o Rafael Montes. Cara, Bom Dia Verônica, Uma Família Feliz, tipo assim, ó, perfeito, sabe? Eu acho que. Só que, querendo ou não, é um outro cenário, né? É um outro gênero. E como a gente. Como a Nai, o foco dela é o romance com o hot. Aqui a gente fala muito do romance, apesar da gente ter uma abertura para outros gêneros, o nosso foco ele ainda é o romance. Achei que era bem legal a gente dar esse momentinho de palco para Sui, porque ela merece tanto. Com certeza, e bem como a gente falou, eu acho que ela acabou abrindo essas portas aí para a gente ter mais livros eróticos sendo adaptados. Porque, assim, a gente sabe que tem outros livros de romance, né, que são adaptações de livro. A gente tem Perdida, da Karina Risse, que foi Sim, lançado. Então, mas, assim, dentro do nicho erótico, a gente ainda não tinha essa referência nacional, sabe? Não tinha essa coisa forte, assim. E a exatamente. Risse é uma autora de nome muito forte dentro do mercado, dentro do nicho. Ela ali é uma das pioneiras ali que deu a cara a tapa para escrever sobre hot, falar sobre essa libertação da mulher e falar de sexo. Então, assim, ter ela também na televisão é uma coisa muito maravilhosa. Sim, exatamente. Então, Nai, eu queria super te agradecer por ter topado vir bater um papo comigo. Eu queria agradecer a você que está nos assistindo. Lembrar que vocês sigam nossos Instagrams, sigam nas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição o link. Acompanhem os diários de leitura da Nai, porque eles são ó, babados, tá? Nai, de verdade, assim, ó, de coração, muito obrigada por ter vindo falar com a gente, ter disponibilizado seu tempo. Eu amei, eu já te conhecia, mas eu sempre gosto da gente ter essa troca, né? A gente conhece ainda mais as pessoas e seja muito bem-vindo, assim, sabe? Quando você quiser, quando você precisar, pode vir. Nossa casa é sua casa também.
E é isso. Eu queria agradecer a oportunidade, esse espaço aqui para a gente conversar e debater sobre assuntos tão legais. Eu amei o nosso bate-papo. Se eu pudesse passar o resto do dia aqui conversando, eu amei, amei mesmo a Duda é maravilhosa, a gente se conhece já tem bastante tempo e é sempre incrível conversar com ela, porque a gente tem uma troca muito bacana em relação ao meio literário como um todo, não só dentro do nicho romance erótico, mas de um modo geral. Então, ela é muito maravilhosa, ela sempre traz projetos incríveis e dando visibilidade a autores independentes e falando sobre. Ela tem uma paixão para falar de livros, então é muito bacana ver isso e eu amei estar aqui. Muito obrigada. Então é isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais, ativem o sininho, deixem um comentário aqui embaixo e vamos ler as indicações da Nai, vamos seguir as autoras e as influencers que ela indicou aqui. E também vão seguir a gente, não esqueçam. Um beijo e até a próxima. Tchau.